Então, pessoal, bom dia. Hoje nós vamos dar sequência, né, na nossa aula. Nas últimas aulas aí nós falamos sobre o Renascimento, as transformações que ocorreram no final da Idade Média, né, na transição da Idade Média para a Idade Moderna. E hoje nós vamos falar sobre as transformações que ocorreram nas cidades, ok? Então, pessoal, olha só, vocês sabem que na Idade Média, durante a Idade Média, né, a população sofreu uma influência muito grande da Igreja Católica, né? Então, a economia deles na Idade Média, ela era basicamente agrícola e tinha toda essa influência aí intelectual, tanto na vida pessoal, na vida pessoal, né, quanto na educação, a influência da igreja aí na vida das pessoas. Então, olha só, e era uma estrutura, né, essa estrutura social na Idade Média, ela era baseada nos privilégios. Então, falando sobre a Igreja Católica, né, lá na sociedade feudal, falando sobre aquela pirâmide feudal, né, nós podemos citar lá no topo da pirâmide o clero, que era dividido em alto clero e o baixo clero. Então, o alto clero, né, quem fazia parte do alto clero era o papado, ou seja, a classe mais alta da Igreja Católica, né, os papas, que eram detentores do poder, da riqueza, e tinha o baixo clero também, que era composto por clérigos mais humildes, né, por monges. Qual que é a diferença de clero e clérigos? Né? Os clérigos são aqueles como se fossem aprendizes. Né? Então, o baixo clero era composto aí por esses monges e os clérigos, que são de caráter mais humilde do que o alto clero. Aí, isso falando da Igreja Católica na hierarquia feudal, né? Do sistema feudal. Então, a nobreza continuava lá dominando, né? Rica, poderosa, e também dentro da nobreza existia também a baixa nobreza. Mas o que era a baixa nobreza? Qual que é a diferença de nobre, né, de alto escalão e baixa nobreza? A baixa nobreza eram aqueles ricos falidos, ok? Então, aqueles que já foram, que já tiveram alguma coisa, eram os nobres, essa baixa nobreza era composta pelos nobres falidos. Então, pessoal, esses nobres, né, eles se endividavam por causa de impostos, por causa de gastos excessivos, né, esses gastos vivendo um nível de vida muito alto, com luxo, com riqueza, por isso que eles são chamados, essa baixa nobreza, né, a gente pode chamar de nobres falidos. Então, com o desenvolvimento, né, de grandes negócios aí, quando a economia começou a crescer, quando houve aquele grande crescimento econômico, quando surgiu aquela classe de comerciantes, né, depois do sistema feudal, então houve nessa fase houve uma transformação muito grande, né, da estrutura social. Então, a estrutura social ela começou a mudar. Tanto é que uma das mudanças foi a perda do poder pela Igreja Católica, né? E outra coisa, uma mudança significativa foi que o trabalho ele passou a ser uma mercadoria, né? As pessoas passaram a vender a sua força de trabalho quando surgiu o comércio. Vocês estudaram aí nas últimas unidades da apostila sobre o capitalismo e o capitalismo comercial foi uma das primeiras fases aí do capitalismo. E uma das características do capitalismo, né, ele é dividido, você sabe que uma dessas características ele é dividido entre os proprietários, que são os donos de tudo, donos das empresas, donos das máquinas, né? E pelos trabalhadores que vendem a sua força de trabalho em troca de um salário.
Então, essa foi uma mudança significativa que aconteceu nessa transição da Idade Média para a Idade Moderna, né? Então, o trabalhador, ele saiu da condição de camponês, ele saiu da condição de servo e passou a vender a sua força de trabalho, né? Então, ele passou a receber pelo trabalho que fazia. Até então, era visto em forma, o trabalho dele era um trabalho de servidão. Ok? Então, pessoal, olha só. Lá no finalzinho do século XV, com a diminuição do poder dos senhores feudais, né? Qual foi a consequência disso? Essa organização comercial, né? Então, as cidades, elas começaram a ser símbolos, centros de poder, centro de poder político, poder econômico, de poder cultural, né? Então, as cidades começaram a mudar, a ter toda essa mudança, a se transformar. Então, essa transformação, ela foi de uma hora para outra? Não, foi uma transformação gradual, ou seja, mais lenta, né? Ou mais significativa. São mudanças lentas, mas mudanças significativas que ocorreram nessa passagem aí, da idade, né, média para a idade moderna. E com isso surgiu uma nova classe social, todo mundo sabe qual foi a classe social que surgiu aí, né, no fim da Idade Média, quando surgiram os grandes comerciantes. Qual que é? Quem quiser falar para mim aí, tá bom? Quem lembra? Que classe social foi essa que surgiu? Alguém quer falar? Ninguém? Gente, qual foi a classe social que surgiu, significativa, que surgiu quando os burgos começaram a surgir nas cidades? Alguém lembra? Eu tenho certeza que lembra, mas vocês estão com vergonha de falar. Então, pessoal, olha só. Com o surgimento da burguesia, que é uma classe social formada, né, no final da Idade Média, uma classe formada por comerciantes, por artesãos, por empresários, por banqueiros. Então, todas essas classes sociais, elas formavam a burguesia, presta atenção, comerciantes, empresários, banqueiros, os proprietários dos meios de produção. Então, todos esses aí faziam parte da burguesia. Eu vou colocar aqui no mundo barulho aí. Então, com essa mudança, né, aí a burguesia, ela teve a sua ascensão lá no final da Idade Média, né, na transição da Idade Média para a moderna, e tornou-se um fator muito importante, foi esse surgimento da burguesia, esse grupo social, né, essa classe social aí composta por toda essa galera aí que eu falei para vocês, né, os empresários, comerciantes, artesãos, banqueiros, proprietários dos meios de produção, etc. Então, pessoal, com a intensificação do comércio, começaram a surgir as primeiras moedas, né? Começou a circular as primeiras moedas, e essas moedas, elas eram cunhadas, né, com metais de ouro, ouro e prata. Então, lá no meio do século XVIII, surgiram dois tipos de moedas aí em Florença, em Florença, né, na cidade de Florença, e em Veneza, que eram os florins. Olha só, tem a imagem dessas moedas aí na página 410. Olha lá para mim, na apostila, na página 410, por favor. Né? Então, olha só, essas foram as primeiras moedas aí que começaram a surgir, né? Olha só, elas são datadas. Os florins, que são essas aí cunhadas em ouro. Cunhagem é a arte de fabricar moedas. E essas moedas aí, os florins cunhados em ouro, elas surgiram por volta do século XIII, ok? E depois teve o ducado, que foi uma outra moeda, né? Uma outra moeda que circulou na cidade de Veneza, na Itália. Essa outra moeda já era do século XVIII, né? Do ano aí de 1768, cunhada em prata, ok? Então,
Com a existência, com a existência, já tinha tudo consolidado, o comércio já acabando com aquele sistema de escambo, né, acabando com o sistema de troca e iniciando aí as moedas no mercado. Então, com isso, houve uma necessidade muito grande de criar locais onde tivesse segurança para guardar todas essas moedas. Foi aí que surgiram os primeiros bancos, ok? Então, esses bancos, né, foi uma forma de associação que se dedicava em guardar dinheiro e em emprestar dinheiro. Então, os bancos, eles eram responsáveis por guardar essas moedas e também por emprestar, mas só que emprestava a custo de juros, e geralmente juros altos, ok? Então, esses bancos, eles não emprestavam dinheiro para pessoa pobre, né? Para o trabalhador, para o camponês, eles não emprestavam. Eles faziam empréstimo para os monarcas, né? Que eram os reis, e faziam os empréstimos também para os comerciantes, ok? Só para os comerciantes e monarcas. O banco, lá no princípio, eles faziam isso. Hoje, os bancos, eles têm tanta vontade de fazer empréstimo para as pessoas, os bancos, as financeiras, que eles param as pessoas na rua para que as pessoas possam fazer empréstimo. Às vezes, você consegue fazer um empréstimo sem um documento. Só que com um detalhe, você pega R$ 1.000 emprestado e paga R$ 10.000. Tem esse detalhe aí. E para controlar, né, essas transações bancárias, né, precisou também de profissionais qualificados. Ou seja, esses profissionais que tinham algum conhecimento em economia, teve essa necessidade aí desses profissionais para trabalhar nos bancos. Existiam os banqueiros e os bancários. Qual que é a diferença? O banqueiro é o dono do banco e os bancários eram aqueles que trabalhavam no banco, ok? Então, teve essa necessidade aí de essa nova classe, e essa nova classe de trabalhadores, eles tinham que ter formação universitária, ok? Eles tinham que ser formados em universidades. E essas universidades, até então, elas eram dominadas, aí vocês sabem, né, que elas eram dominadas pela Igreja Católica. Então, lá no século XI, né, voltando aí lá no início da Baixa Idade Média, lá no século XI, surgiram as grandes universidades. Vocês já estudaram isso aí em outras unidades anteriores, né? Vou só falar aqui rapidinho sobre o surgimento dessas universidades. A primeira delas foi na cidade de Bolonha, na Itália. Vocês vão lembrar disso, isso aí estava no primeiro PA de vocês, né? Uma das primeiras universidades que surgiram aí. Teve outra também importantíssima, que foi a que existe, né, até o dia atuais, que é a Universidade de Oxford, na Inglaterra. E aí, no século XII, foi criada a Universidade em Paris, na França, e assim, com o passar dos anos, foram surgindo outras universidades importantíssimas, né? Essas universidades aí que surgiram lá na Europa. Então, na Inglaterra, na França, surgiu até uma universidade importante lá no Iraque, que é a Universidade de Al-Mustassíria, né? Então, nas cidades como Itália, Portugal, França, Espanha, Inglaterra, surgiram essas grandes universidades. E os comerciantes e os artesãos, né? Esses que vinham de outras categorias sociais, eles começaram a adquirir poder e fortuna. E com isso, eles tiveram um aumento na participação dos governos, eles começaram a participar dos governos, uma situação que colocou em confronto aí né, colocou em confronto com os privilégios da nobreza e dos senhores feudais. Então, pessoal, essa situação deixou, né, incomodados os senhores feudais. Por quê? Essas classes mais baixas, essas classes de comerciantes, de camponeses, né? Aliás, os artesãos, eles começaram a ter mais poder
mais poder sobre a política local. Pessoal, olha só, tem um monte de gente aqui que eu estou vendo aqui no chat falando que está travando, que o áudio está ruim, que está cortado. Pode ser o problema ou da sua internet, né? Ou então tenta sair e entrar de novo. Aí o que acontece? Se o áudio está cortando, quando fica gravado, dá para entender bem. Aí aqueles que não estiverem compreendendo direito agora no momento, pode acessar essa aula depois na plataforma, tá? Lá no YouTube. Vou postar essa aula no YouTube, ok? Aí vocês podem ouvir direitinho. Tá bom? Então, olha só, tem uns alunos aqui, a Carla também já tinha falado, né? Qualquer coisa é só ver a videoaula, tá bom? A aula online, no caso, que eu vou postar lá no YouTube, tá? Não, ninguém vai sair aqui e acessar depois, não. Vai continuar aqui e depois vocês acessam, tá bom? Então, pessoal, olha só, outras mudanças, né? Outras mudanças que aconteceram nessa época aí, na sociedade. Então, outras mudanças que ocorreram foi essas mudanças, né, que contribuíram para o surgimento do Renascimento, ou seja, o renascimento comercial, o renascimento artístico, o renascimento assim, de uma nova fase política. Sobre essas mudanças, nós temos aí o surgimento dos primeiros estados, chamados estados modernos. Então, guardem isso, por favor. Então, entre os primeiros estados, né, os estados modernos, nós temos aí o Reino da Inglaterra, que surgiu no século XI, né? O Reino de Portugal, Reino da França e o Império Espanhol no século XV. Então, olha só, pessoal, e o desaparecimento, né, do Império Romano do Oriente, com a queda de Constantinopla, e isso que marca, a queda de Constantinopla, ela marca o fim da Idade Média. Então, o que acontece? Esse princípio aí, essa mudança toda, né, isso ocorreu um fato que foi muito relevante para a história, que foi o período das grandes navegações no finalzinho do século XV, que vocês também já estudaram. E esse período das grandes navegações fez com que esses países, né, Inglaterra principalmente, esses países europeus, principalmente Inglaterra, Espanha e Portugal, conquistassem outras colônias, né? Encontrassem, em busca de novas rotas para o comércio, eles encontrassem novas terras. E aí também surgiu, né, tecnologias modernas, vocês já sabem, no período das grandes navegações, vocês até fizeram uma prova de história sobre isso, né? Dentro das tecnologias modernas, aí surgiu a bússola, surgiu o astrolábio, nesse período aí. E uma outra coisa que surgiu também foi a prensa de tipos móveis. O que era a prensa de tipos móveis? Gente, prensa de tipos móveis é como se fosse, deixa eu ver como eu vou explicar isso para vocês, uma impressora do século XI, XII, XIII, como se fosse uma impressora, né? Você coloca um papel lá na impressora, ele sai, né? Tudo que você escreveu. Só que essa prensa de tipos móveis, ela funcionava diferente. As pessoas escreviam no jornal, né? Ou jornais de antigamente, como tudo era muito lento, tudo era muito atrasado, mas para eles, atrasado para nós hoje, mas para eles era uma modernidade. Então, os jornais, eles tinham no máximo uma folha, esses jornais que circulavam nos impérios, né? Então, eles tinham no máximo uma folha. Por quê? Eles eram feitos através dessas prensas de tipo móvel. Nessas prensas eram formas, eram formas onde as letras elas eram colocadas para montar as palavras. Imagina escrever um jornal colocando letrinha por letrinha de uma palavra, colocando letrinha por letrinha daquilo que você vai escrever de uma palavra. Era muito lento, por isso que os jornais da época eles tinham no máximo uma folha, né?
E com o passar do tempo, aí veio toda essa evolução. E aí, gente, olha só, andando aí, né, caminhando no tempo da Idade Média, lá por volta do século XIII, né, grandes cidades aí da Itália, como Florença, Milão, Gênova, Veneza, elas já eram ícones em cultura, em comércio, né? Essas cidades aí faziam parte da Península Itálica, elas já tinham agregado, vocês sabem que elas tinham agregado já, né, a cultura nessa cidade, a cultura greco-romana. O que seria a cultura greco-romana? A cultura, aquela cultura que veio dos tempos, né, do Império Romano. Então, todas as cidades italianas, elas tinham, elas eram baseadas na cultura do Império Romano, não só na cultura, na arte, na política, né? Então, já veio elas já surgiram trazendo essa modernidade que o Império Romano trouxe lá na Península Itálica. Então, eles já tinham essa raiz cultural, né? Essa raiz greco-romana, mistura de grego com romano, né? Então, já tinha essa raiz e eles começaram a evoluir dentro aí da sociedade. Então, isso foi uma das mudanças aí que ocasionaram o Renascimento. E outras mudanças também que ocorreram, né? Foi que os reis da Espanha, da Inglaterra, né? Os reis italianos, eles começaram a trazer para seus reinos os pintores mais famosos da época. Para quê? Eles queriam modernizar a cidade. Espanha, Inglaterra, né? Itália, França. E esses reis, eles queriam modernizar, dar para a cidade um ar de modernidade. Então, isso foi o surgimento do Renascimento, né? Então, além dessa influência aí da cultura greco-romana, a influência desses pintores, desses artistas, eles buscavam a individualização do ser humano. O que foi o Renascimento? Ontem eu estava falando sobre essa aula que a gente teria hoje. Aí o que acontece? No Renascimento, né, surgiu uma nova ideologia de vida chamada humanismo, que até então, na Idade Média, ela era baseada no teocentrismo. Qual que é a diferença? Teocentrismo era Deus como centro de todas as coisas, né? Então, a Idade Média é comandada pela Igreja Católica, né? Então, foi toda baseada no teocentrismo. E com o surgimento do Renascimento, né, passaram a surgir duas correntes ideológicas aí, uma chamada antropocentrismo e a outra chamada humanismo. Então, o antropocentrismo, né, o principal sujeito do antropocentrismo é o homem. Então, o homem passou a ser representado em produções artísticas, em pesquisas científicas. Tudo aquilo que era até então relatado a teorias divinas, né? Tinham quadros que relatavam os quadros artísticos, as arquiteturas, eram só ligadas a imagens sacras, né? Ligadas a imagens da igreja, imagens que remetiam, né? Essas imagens que remetiam ao teocentrismo. Então, essas imagens, com a vinda do Renascimento, com a vinda do humanismo, essas imagens elas passaram a ser retratadas através de imagens humanas, né? Imagens de seres humanos. Então, o ser humano ele passou a ser o foco no Renascimento, ok? E aí surgiu o humanismo que nós vamos falar agora. Eu queria ver se alguém conseguiria falar para mim aqui sobre o humanismo, que eu fiquei sabendo ontem que vocês já estudaram sobre ele na matéria de artes. Então, pessoal, olha só, mesmo que o áudio esteja ruim, quem saiu da reunião não vai ganhar presente, tá?
Então, quem está aqui, eu vou marcar lá como presente na aula online, ok? E quem está aí, eu vou permanecer até o fim, até a aula terminar, né? Eu vou marcar normalmente, ok? Então, olha só, tem um fazendo dever de história, eu estou explicando uma matéria, mesmo que você vá acessar essa matéria depois. Tem gente fazendo dever de história, falando que o áudio está ruim, que depois vai acessar no YouTube e aí eu vou ser obrigada a dar a pauta, né? Então, é assim que funcionam as aulas online. Então, pessoal, o que acontece? O humanismo foi inspirado, né, na cultura greco-romana e passou esse movimento artístico intelectual, né, é um movimento artístico intelectual, ele se recusava a ter concepções teocêntricas medievais. Eles achavam que essas concepções teocêntricas elas estavam lá no século passado, né, eram da Idade Média e passando a colocar, né, o ser humano no centro dos interesses, de todos os interesses. Então, o humanismo, na verdade, né, esse movimento artístico e intelectual que surgiu, né, ele passou a ser, ele passou a ter, tipo assim, a Deus sair como centro de todas as coisas, que era o teocentrismo, e o ser humano passou a ser o centro de todas as coisas. Então, olha só, lá na página 412 da apostila, tem toda a concepção do que é o humanismo. Eu queria que vocês marcassem para mim, lá no primeiro e no segundo parágrafo da página 412. Ok? Estão com a apostila aberta, eles estão marcando o primeiro e o segundo parágrafo da página 412. Parágrafo inteiro, os dois inteiros? Dois inteiros. Sobre o que é o humanismo. Então, foi na matéria de artes mesmo, na turma de vocês mesmo que estudou sobre o humanismo? Giovana? Oi. Você pode me responder, por favor? A turma de vocês O quê? estudou sobre o humanismo na matéria de artes? Eu não tô entendendo nada, tô travando. Olha só, eu estou perguntando se foi a turma de vocês que estudou sobre o humanismo na aula de artes. Eu não sei. Alguém aqui, Maria Luísa? Hein, Maria Luísa? Taila? Gente, você não está me Pode ouvindo? falar. Tô ouvindo. Ah, tá. Da Maria Luísa, o microfone não funciona. Gente, olha só. Quando eu fizer uma pergunta, se alguém puder fazer a gentileza de responder, por favor. Eu estou perguntando, tem 5 minutos que eu estou perguntando se vocês estudaram a matéria do humanismo na aula de arte. Eu acho que tá estudando. Eu não olhei ainda a apostila de artes, eu olhei algumas páginas que, tipo, tinha alguma coisa relacionada e pá, de algumas coisas lá, mas não tinha, tipo assim, porque eu me lembro, porque eu só entrei lá pra fazer o dever na aula dela que eu ainda não terminei. Eu acho que tá estudando pelo menos uma parte agora, mas eu não lembro. Tá estudando, né, Maria Luísa? Ah, lá, Porque eu só Maria entrei lá Luísa na aula respondeu. dela pra fazer o dever, aí hoje eu entrar de... Pois é, Já então terminei. olha só, essa conexão de saberes, né, essa conexão de artes com história, vocês, uma coisa que vai ajudar muito na aula de vocês é assistir essas videoaulas também da Flávia, que falam sobre o humanismo, tá? Então, por exemplo, são duas matérias, aliás, são duas disciplinas diferentes estudando o mesmo conteúdo, né? Sobre renascimento e sobre humanismo, que vocês estão estudando lá na aula de arte. Então, pessoal, vocês marcaram para mim esses dois parágrafos aí. Eu queria falar para vocês agora sobre
a ideologia, né, humanista. Eu creio que vai dar tempo da gente falar assim, e eu preciso falar até sobre Thomas, um livro aí de um autor humanista chamado Thomas More. Então, o humanismo, ele foi uma nova forma de ver o mundo, né? Esse movimento intelectual ligado ao Renascimento que surgiu na Península Itálica. Olha um monte de informações sobre o humanismo, tá? Movimento intelectual, isso foi desenvolvido na Europa, né? Ligado ao Renascimento, surgiu na Península Itálica, ok? Então, essa ideia humanística, ela vem lá de tempos remotos, como eu falei, né? Da época de esses gregos, né, que fugiam da cidade de Constantinopla, fugiam da cidade de Bizâncio, que ficava em Constantinopla. Então, essa Constantinopla onde era atacada pelos turcos, e o humanismo ele teve raiz nessas épocas aí, nessas épocas remotas, né? E aí surgiu vários grupos de artistas, né, humanistas, com novos estilos de vida, passando a trocar de costumes, influenciados por autores clássicos da antiguidade. Então, eles tinham interesse, né, na busca por Deus. Só que o centro do estudo era o ser humano, ok? Então, pessoal, olha só, essa nova corrente, essa nova perspectiva de vida que valorizava os seres humanos, ela agradou muito à classe social que surgiu, que foi a burguesia. Então, os burgueses ficaram fascinados pelos movimentos humanistas, pelas ideologias humanistas, e os burgueses começaram a patrocinar, né, esses artistas, e outra coisa também, essa quantidade, esses artistas, eles não eram só pintores, só escultores, eles faziam qualquer tipo de arte ligada ao humanismo. Eles escreviam livros, desenvolviam esculturas, faziam pinturas, né? Inclusive a pintura Mona Lisa de Leonardo da Vinci, ela remete aí ao humanismo. Então, pessoal, olha só, esses artistas intelectuais, né, que os burgueses patrocinaram, eles começaram aí, inclusive, até desenvolver estudos de outras línguas. Aí o que acontece? Um escritor humanista, chamado Thomas More. Thomas More está lá na página 412. Ele escreveu um livro, né, chamado Utopia. O que significa utopia? Utopia, gente, significa, dentro do livro que ele escreveu, o significado de utopia é um lugar que não existe. Ou seja, um lugar que seria um sonho. Por que esse lugar seria um sonho? Nesse livro, olha só, eu estou perguntando isso no trabalho de hoje. Espera só um minuto que eu vou olhar aqui. Não é no trabalho de hoje, é no trabalho de sexta-feira, na atividade de sexta-feira, que eu pedi para falar sobre Thomas More, mas você já pode Ô, Ana guardar. Paula, Oi. na sua aula de hoje que você soltou no plural, pode, tipo assim, fazer pelo e-mail mesmo, né? Ou pode ser no e-mail mesmo? Tipo, anexar a foto? Seria como mandar um arquivo, né, Tayla? Fazer um Oi? arquivo no Word. Né? Digitar no Word. Tá bom? Não, eu não tô... Pera, Fazer o que você direto no falou? e-mail? Digitar pelo e-mail. Que falou que pode ser digitado. Aí tem que ser no caderno ou pode ser digitado? Não, digitado é digitado, é no Word, né? Então, se fosse o caderno, seria escrito, mas aí eu queria que vocês fizessem no Word. Agora, se vocês não conseguirem fazer no Word, faz direto no e-mail. Seria bom. Já tentei esse Word uma vez, não deu certo, não. Você fez como arquivo? Já tentei esse Word uma vez, você pediu, não deu certo. Pois é, então faz do jeito que você achar mais fácil, então, né?
Então, pessoal, olha só, o Thomas More, nesse livro, né, chamado Utopia, que quer dizer sonho de um lugar que não existe, né, ele escreveu sobre uma harmonia entre os seres humanos, uma harmonia que até então não existia. Por isso que o livro é chamado de um lugar que utopia quer dizer lugar que não existe, né? Então, nesse livro ele está falando que não existia propriedade privada, ou seja, não existia, as terras não existiam donos, então tudo era para ser cultivado, tudo era para ser dividido, né? Tudo era para ser compartilhado, aquilo que você plantava, você tinha que compartilhar com as pessoas, distribuir com as pessoas, então nada disso teria um dono, né? Porque ouro e prata não eram para ser desejados, que as pessoas não cobiçassem ouro, pedras preciosas, né? Não tivessem esse tipo de cobiça. E aí o que acontece? Isso aí tudo está escrito na obra de Thomas More. Vocês podem até marcar isso aí já de uma vez, porque isso aí faz parte da atividade de sexta-feira, né? Então, sobre essa obra, está aí no segundo parágrafo aí, ó. Thomas More, humanista, tá? Está aí no segundo parágrafo da página Já 412. dito, nessa obra. Isso, nessa obra, Thomas More, vocês vão marcar tudo isso aí. E a atividade de sexta-feira está relacionada a isso. Ok? Então, pessoal, olha só, para a aula poder carregar para eu iniciar outra, eu vou ter que encerrar ela aqui agora, está faltando 1 minuto e pouco, porque senão a aula não converte, para eu postar essa aula lá para vocês depois. Então, nós encerramos essa página aí, e aí o que acontece? Vocês podem marcar tudo isso aí, esses termos aí no glossário do lado, né? O que é estadista, o que é antropocentrismo, que eu falei lá em cima. Então, vocês vão marcar isso aí para mim e nós vamos encerrar a aula de hoje. Eu vou converter a aula e colocar no YouTube para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito das atividades, me enviem lá nos dados que eu respondo, ok? Ok, pessoal? Ok. Então, até a próxima aula, sexta-feira, tá?